Olá! Nosso segundo capítulo vai abordar questões bastante básicas, as estruturas básicas do sistema nervoso. Essencialmente as principais células que formam o sistema nervoso, que são os neurônios e as células da glia. Os neurônios eles são estruturados basicamente por uma quantidade de aproximadamente 10.000 num neurônio pouco estimulado a 100.000 entradas, que são os dendritos, um corpo celular, que vai ser responsável principalmente por fazer um equacionamento dos diferentes estímulos que essa célula nervosa recebe, e uma saída única, que é o axônio. Esse axônio, depois no final dele, existe uma porção de ramificações que também se destinam a um conjunto bastante grande de outras células nervosas. O axônio é importante nós termos em mente que ele é revestido por uma capa chamada bainha de mielina. Essa capa lipídica, como o neurônio vai produzir um estímulo que é eletroquímico, ou seja, ele é químico por dentro do neurônio e ele forma um campo eletromagnético para conduzir essas informações químicas até a porção final, é importante que ele seja encapado, como se fosse um fio de eletricidade. E aí nós temos inclusive uma questão que é a função de cabo, ou seja, se eu quero levar eletricidade para um lugar bastante distante, 100 metros, 200 metros, eu preciso de um fio mais espesso e bastante mais encapado. Se eu quero levar eletricidade para uma lâmpada ou mesmo uma tomada, 1 metro, 1,5 metros de distância, esse fio pode ser menor e menos encapado. É importantíssima a bainha de mielina, por quê? Porque à medida que nós temos uma maior estimulação daquele grupo de neurônios que são específicos para uma dada atividade, mais e mais mielina vai sendo sobreposta e mais rápido vai se tornando o pensamento. Então, por que nós devemos, por exemplo, exercitar muitos cálculos de matemática? Inicialmente, nós fazemos pela primeira vez um cálculo de matemática e não temos bem mielinizado aqueles neurônios responsáveis pelo pensamento lógico-matemático. À medida que a gente vai exercitando, vai aumentando essa capa de lipídios e a transmissão eletroquímica desse neurônio ela vai se tornando mais e mais rápida. E aí o nosso raciocínio lógico-matemático também vai se tornando mais rápido. Mais ou menos como a pedalada do Robinho, né? Na pedalada do Robinho ele treinou muitas e muitas vezes aquele drible. Consequentemente, os neurônios motores responsáveis pela pedalada do Robinho são bastante mielinizados e ele consegue fazer isso muito rápido e habilmente, inclusive enquanto pensa nas jogadas posteriores que ele vai executar. Então é muito importante essas estruturas do neurônio, né? Que são as unidades básicas. Também tem outras células do sistema nervoso que são importantes porque dão sustentação para o neurônio. São elas os astrócitos que limpam, nutrem, fazem a limpeza da fenda sináptica, que é uma conexão que existe entre um neurônio e outro, então é a transmissão de uma informação do neurônio para o outro. Nós temos ainda os oligodendrócitos, que são os responsáveis por encapar essa bainha de mielina, ou seja, ele é o responsável por executar essa bainha de mielina. E ainda células do sistema imune, que é a micróglia, ou seja, nós temos faxineiros do nosso sistema imune, no nosso sistema nervoso, que são o sistema imune do sistema nervoso, responsável por eliminar organismos patógenos e mesmo substâncias tóxicas presentes nesse tecido. Então, é muito importante nós termos em vista essa estrutura do sistema nervoso, principalmente que existe uma quantidade bastante grande de entradas, uma quantidade bastante grande de saídas e aí uma capa de mielina para aumentar a condução, a velocidade da condução do sinal eletroquímico ao longo desse neurônio. Também temos que pensar, por exemplo, que o neurônio do nervo ciático é o axônio. O corpo do neurônio está dentro da medula espinhal. O axônio ele vai ao longo de toda a perna até a ponta do dedão. Imagine só a velocidade com que esse estímulo precisa ser num pé de um jogador de basquete, ou da Gisele Bündchen, por exemplo, para não parecer uma coisa muito dura, né? Outra coisa interessante é que o ambiente de aprendizagem ele vai alterar muito a quantidade de conexões, tanto de entrada quanto de saída. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade que os neurônios têm de se adaptar a novas condições, a experiências, ou mesmo a lesões, como um acidente vascular cerebral. Geralmente, nós podemos fazer uma relação em ambientes de aprendizagem que é o seguinte. Pegue aí um ambiente empobrecido, como a desse ratinho, na primeira caixinha, onde nós temos aí basicamente água e comida. E olhe embaixo a célula neural, uma célula estelar, uma célula do córtex, que é uma célula da superfície do cérebro, responsável muito pelas nossas habilidades cognitivas superiores.
E olhem só a quantidade de ramificações que nós temos, ramificações dendríticas e axônicas desse primeiro neurônio. A segunda caixinha, nós colocamos aí um disco de estimulação, tem uma bolinha, tem segundos platôs. Aí olha embaixo a imagem do segundo neurônio, bastante mais ramificado. Esses ramos novos que emergiram aí, isso acontece o tempo todo e muito rapidamente no nosso cérebro. Esses ramos novos que emergem do nosso neurônio, eles servem essencialmente para poder responder a esses novos problemas do ambiente. Nas nossas salas de aula, os professores, eles sempre fazem aqueles trabalhos plásticos, pinturas, esculturas, e depois expõem isso na sala de aula. A criança, quando ela chega na sala de aula no dia posterior e que ela vê que os trabalhos estão expostos na sala de aula, a primeira coisa que ela faz é procurar o seu desenho para ver se ele está. Isso é muito importante, por quê? Porque gera principalmente um ambiente emocionalmente positivo para aquela criança. Ou seja, essa é a minha sala de aula onde está o meu desenho com a minha professora, o professor e com os meus coleguinhas. Isso é extremamente motivador para a criança. Uma segunda questão importante ainda, aí dentro da quantidade de neurônios e da maneira como esses neurônios se formam, é um conceito bastante novo na neurociências, que é o conceito de neurônios espelho. Como o próprio nome diz, neurônios espelho se referem a um espelho, ou seja, à medida em que você faz uma atividade, como o bocejo, o bocejo é contagioso, a gente sempre falou sobre isso, à medida que nós vemos que uma pessoa boceja, eu estou olhando o quê? Eu estou olhando o conjunto de neurônios no cérebro dela responsáveis por ativar o bocejo. Automaticamente, os meus neurônios no meu cérebro ficam ativos e eu também promovo o comportamento de bocejo. Empatia, sublimidade, aquisição da linguagem, praticamente todas as nossas relações culturais, elas são mediadas por esse conjunto especial de neurônios da superfície do nosso cérebro, que são os neurônios espelho. Então é importantíssimo aí saber, nesse capítulo, a estrutura dos neurônios, como eles sofrem modificações a partir dos ambientes de aprendizagem, com as experiências, e principalmente como os neurônios podem mediar a cultura.